Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, olha, o material é fascinante. É o relato pessoal de um sonho, sabe? Anotado direitinho em 24 de abril de 2024. E a pessoa descreve uma experiência, assim, muito vívida e bem comum para ela mesma. Hum. A nossa missão aqui é explorar um pouco as imagens, a narrativa, as sensações desse sonho. E o ponto de partida já é super curioso. Qual seria? A pessoa que sonhou diz que se sentiu mais como uma observadora. Não era o protagonista. E ela mesma achou isso inédito. Isso já dá um tom diferente para tudo, né? Sem dúvida. Geralmente a gente está no centro da ação nos nossos sonhos, né? Então assumir esse papel de observador pode indicar talvez um distanciamento, uma análise diferente do que está acontecendo ali. Interessante. Bom, o relato coloca a gente numa terra estranha. E a figura central que está sendo observada é uma menina. Pele morena, traços caucasianos, o cabelo dela tá preso num jeito meio globular, um emaranhado. Curioso esse detalhe do cabelo. Sim, e ela tá explorando o lugar, assim, com muita curiosidade. Aí nessa exploração, ela encontra uma casa. Uma casa branca, enorme, antiga, cobertas de trepadeiras. Aham. Mas o legal é o contraste que a pessoa nota. Parece abandonada, mas ao mesmo tempo tem um estilo clássico, imponente, sabe? Com detalhes, estatuetas, tipo uma glória antiga ali. A descrição é bem visual. Com certeza. E casas em sonhos, bom, frequentemente simbolizam o eu, a nossa psique, né? Sim, Mas uma casa antiga, coberta assim por vegetação, mas ainda imponente. isso. Pode ter muitas camadas. Talvez sobre o passado, o inconsciente, ou até aspectos da personalidade que estão meio negligenciados, mas que ainda são importantes, estruturais. Faz sentido. Daí a menina entra na casa, com cautela, e é surpreendida por uma figura, um mordomo, descrito como muito refinado. Um mordomo. Clássico arquétipo. Exato. E ele entrega para ela um objeto bem peculiar. 3 semiesferas ocas de metal prateado, ligadas em formato de triângulo. E com uns adornos tipo caules e folhas. 3 semisferas em triângulo? É. O relato dá a entender que o objeto é importante. A entrega foi formal. Aqui a coisa fica bem interessante. Fica mesmo. Porque olha só, o arquétipo do mordomo, que pode ser um guia, um servidor, né, está oferecendo um objeto muito específico. Sim, Esses objetos misteriosos em sonhos podem ser ferramentas, chaves, conhecimentos, até tarefas que a pessoa precisa entender ou usar. Se a gente liga isso com a casa, né, com aquele passado glorioso e negligenciado, pode ser um convite para explorar algo novo ali dentro, ou uma ferramenta para isso. legal essa leitura. Bom, continuando a explorar a casa, a menina ouve uma melodia. Estranha, diferente de tudo que ela já ouviu. Uma melodia. Sim, e ela segue o som, né? E chega numa sala enorme. E lá tem uma mesa farta, o banquete. Mas a origem da música é aí que fica mais estranho ainda. Conta aí. São sandálias arrastando no chão e o ranger de uma cadeira de balanço, sincronizados perfeitamente, criando a tal melodia. Bem inusitado, né? Nossa, sandálias arrastando e cadeira rangendo virando música? Isso é fantástico. Mostra muito como a nossa mente recontextualiza o sensorial no sonho, né? Totalmente. Sons que, acordados, seriam talvez irritantes, banais, viram música. Isso pode apontar, simbolicamente falando, para uma necessidade de encontrar harmonia ou significado em coisas da vida que parecem desconectadas ou mundanas mesmo. Uma criatividade na percepção, sabe? Uma criatividade enorme. E nesse exato momento, o sonho acaba. Ah, O relato termina com a pessoa que sonhou assim maravilhada com a capacidade do cérebro de criar isso tudo, e ela reforça que não consegue ligar o sonho diretamente à realidade dela, e, de novo, a novidade de ter sido só uma observadora. é bem comum isso. Sonhos muito intensos ou simbólicos às vezes parecem desconectados da nossa realidade imediata, do dia a dia. Sim, Podem ser elaborações de medos, desejos, ou só o cérebro processando informação de um jeito não linear, sabe? E essa sensação de ser observadora que ela reforça no final pode ser realmente uma experiência significativa por si só.
Talvez um sinal dessa fase de mais reflexão que a gente comentou. Então, para a gente fechar nosso mergulho rápido de hoje, tivemos essa perspectiva diferente, né, da observadora. A figura da menina curiosa explorando a casa, essa mistura de imponência e abandono. O mordomo entregando aquele objeto triangular enigmático. Uhum. E a música singular, feita de sons tão cotidianos, muitas imagens fortes, né? Exato. Um material riquíssimo. E como todo bom sonho, deixa a gente pensando, né? Sim. Fica a reflexão. E se o sonho tivesse continuado? O que será que a menina faria com aquele objeto triangular, depois de ter encontrado aquela música no salão do banquete? Que jornada, o que entendimento essa sequência, receber a ferramenta, encontrar a harmonia, poderia indicar? Fica aí para a gente pensar um pouco depois do nosso mergulho.